Você quer aprender inglês em um ano, mas não sabe nem por onde começar. Ou então, acha que isso é impossível? Eu te digo, aliás, eu te garanto que é sim possível aprender inglês em 365 dias. E vou logo dizendo que eu tô falando de aprender inglês de verdade, não só o básico não, viu? Quer saber como isso é possível? Nesse vídeo eu te conto os 3 pilares que você precisa conhecer para aprender inglês em um ano. Eu sei que se você já tentou aprender inglês antes e não conseguiu, você deve ter se sentido frustrado, não é? E é por isso que antes de eu te falar sobre esses 3 pilares para aprender inglês em um ano, eu preciso te contar como eu cheguei até eles. Bom, a primeira coisa que você precisa saber é que eu aprendi inglês estudando sozinha. E só depois aprimorei com alguns cursos para poder tirar minhas certificações e então dar aula. E lá se vão mais de 19 anos fazendo o que eu mais amo, que é ensinar inglês. Nesse tempo, eu trabalhei em mais de 6 escolas de idiomas. Em todas elas, eu percebi o quão engessada é a metodologia de ensino tradicional do inglês. E eu entendi por que os alunos demoram anos para dominar o idioma. Quem nunca pensou em aprender inglês e foi até aquela escola de idiomas famosa que tem na cidade e descobriu que ia levar pelo menos 2 anos para aprender só o básico? Já aconteceu por aí? Pois é, eu também me senti frustrada com os métodos e escolas tradicionais. Então, depois de todos esses anos, todas essas experiências, eu consegui desenvolver o meu próprio método de ensino baseado em estudos científicos sobre aprendizado e técnicas de memorização. E por isso que eu consigo te afirmar que dá sim para aprender inglês em um ano, utilizando esses 3 pilares que você vai aprender aqui nesse vídeo. E o terceiro pilar é a chave para você não esquecer mais o que aprendeu em inglês. Então, let's go! Primeiro pilar, CFR. Essa é uma das perguntas que eu mais recebo lá no meu Instagram. Teacher, por onde eu começo a estudar? Qual a sequência correta dos conteúdos? E eu já te digo que a resposta é bem simples. Estude pela sequência do CFR. CFR é a sigla para Common European Framework of Reference for Languages, que é o quadro comum europeu de referência para línguas. É como se fosse uma régua que mostra exatamente tudo o que você precisa para dominar o idioma. Essa régua já foi usada, testada e certificada e cientificamente comprovada, internacionalmente aceita. É só escrever lá no tio Google, sequência de conteúdos do CFR, que você vai encontrar os temas que você deve estudar, separados por níveis. Essa é a melhor sequência para aquisição do inglês e a base para todos os testes de proficiência. Segundo pilar, microlearning. É o segredo para você aprender muito mais em menos tempo, porque essa abordagem de ensino tem um maior aproveitamento do seu foco. Os conteúdos são de curta duração e eles vão direto ao ponto, utilizando uma linguagem simples. Um exemplo de microlearning é o vídeo aqui do canal que eu te ensino a contar do 0 até 1 bilhão em inglês em apenas 10 minutos. Isso é uma coisa que os cursos tradicionais demoram meses para te ensinar. E eu vou deixar aqui no card esse vídeo para que você assista depois. E também vou deixar na descrição do vídeo links dos artigos e estudos científicos que falam do poder do microlearning. E o terceiro pilar é a chave para você não esquecer aquilo que aprendeu. E esse é o principal problema dos métodos tradicionais. Você esquece aquilo que aprendeu. É como o caso da minha amiga, que eu já contei aqui no canal. Ela fez 3 cursos de inglês, 3, para se preparar bem para ir morar nos Estados Unidos. Como ela já tinha amigos que moravam em Los Angeles, eles conseguiram, indicando ela, uma entrevista na biblioteca pública. E nossa, ela ficou super animada, ela se sentia mega segura para a entrevista, porque, ela tinha concluído 3 cursos de inglês. Quando ela estava no caminho para essa entrevista, uma pessoa na rua perguntou as horas para ela.
E não, ela não conseguiu responder. Mas como que alguém que estudou, que se formou em 3 cursos de inglês não conseguiu responder algo tão básico, que se aprende bem no início? É muito simples. Não foi aplicado esse terceiro pilar nos cursos que ela fez. Ou seja, o conteúdo não foi revisado nos períodos corretos. Mas que método milagroso é esse, teacher? Bom, o nome do método é repetição espaçada, que como o próprio nome já diz, é repetir algo com espaços de tempo. Revisar algo com esses espaços de tempo. E para aprender a repetição espaçada, a gente precisa entender a curva do esquecimento, que ela foi desenvolvida pelo filósofo alemão Hermann Ebbinghaus. Em poucas palavras, a teoria da curva do esquecimento de Hermann Ebbinghaus resumiu que a nossa memória ela funciona da seguinte forma. Em 20 minutos, você retém 58% daquilo que aprendeu. Depois de 1 hora, a retenção cai para 44%. Em 30 dias, você só vai ter 21% daquilo que você aprendeu. E no momento que você acabou de aprender algo novo, é quando você esquece a maior parte do que acabou de absorver. E conforme o tempo vai passando, você vai esquecendo ainda mais. Já reparou como é mais fácil a gente lembrar de eventos recentes do que aqueles que ocorreram com uma quantidade de tempo ainda maior? O mesmo acontece com os estudos. No início, os intervalos eles vão ser menores, até que eles vão ficar cada vez mais espaçados entre si. Funciona como uma técnica de revisão. O aluno revisa o conteúdo logo antes do momento que ele vai esquecer. Uma única revisão no dia seguinte aumenta a retenção da memória por um curto período de tempo. Ela é super importante porque nas primeiras 24 horas após o primeiro período ocorre o maior declínio da retenção do conhecimento. No entanto, devido à continuidade dessa queda exponencial do esquecimento, uma única recordação não é suficiente. Se o contato com o material de estudos for apenas 1 ou 2 vezes, os conceitos estudados tendem a cair no esquecimento de uma maneira muito rápida. Mas como saber qual o melhor momento para revisar o material? Os intervalos espaçados devem ser uniformes ou então podem ser variáveis. Tentando encontrar as respostas para as perguntas desse tipo, o polonês Piotr Wozniak conseguiu calcular intervalos ótimos na tese de mestrado intitulada Optimization of Learning, a New Approach and a Computer Application. Esse estudo foi concluído em 1990. Dá uma olhadinha nesse gráfico. A cada revisão do material de estudos, a curva de esquecimento ela vai se encurtando e o tempo até esquecermos ela acaba se tornando maior e mais longo. A primeira revisão deve ocorrer no intervalo de 24 horas após o primeiro estudo. A segunda repetição ocorre entre 7 e 10 dias. A terceira repetição virá em intervalos mais longos, por volta de 30 dias. Assim, os espaçamentos vão se ampliando de uma maneira progressiva. Isso vai garantir que a sua memória de curto prazo se torne memória de longo prazo, evitando aquele branco na hora que precisa da informação. Também vou deixar aqui na descrição os links dos estudos relacionados à repetição espaçada. Então, se você não tem tempo a perder e quer saber mais sobre repetição espaçada, microlearning e CFR, que são os 3 pilares de aprendizagem eficientes do inglês e do meu método de ensino, eu quero te mostrar o meu curso completo de inglês, o Inglês 365. Essa aqui é a plataforma de estudos. Um mapa completo, detalhado e fácil de usar para você dominar o inglês em 365 dias usando uma metodologia que realmente funciona, porque ela foi construída a partir dos 3 pilares fundamentais para o aprendizado de um idioma. Tá vendo que os conteúdos são divididos por dia e não por módulo? Porque o que eu criei foi um guia de estudos para seguir dia após dia, aproveitando ao máximo a sua capacidade de raciocínio, desenvolvimento e memorização. Todo o CFR está distribuído aqui, já com as revisões nos dias corretos para você não esquecer mais aquilo que você aprendeu. E as aulas são baseadas
em microlearning, que é a melhor maneira de transportar os conteúdos para o seu cérebro. Clique no primeiro link da descrição desse vídeo ou do comentário fixado para saber tudo sobre Inglês 365. E se você achar que isso realmente pode funcionar para você e que inglês pode mudar a sua vida, assim como mudou a minha, faça um teste. Você tem 15 dias de garantia incondicional para acessar todos esses conteúdos, fazer todas as aulas e testar na prática toda essa teoria que eu te contei hoje. See ya! Te vejo no curso!